Rapaziada, acaba praticamente a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda falta jogar Grêmio e Santos nesse domingo, mas praticamente tudo encerrado, os 9 jogos já foram feitos e aí fica realmente a grande resposta a toda a imprensa brasileira. É claro, ainda estamos no início do Brasileirão, é claro, ainda temos apenas uma rodada de 38 que irão acontecer. Porém, é importante lembrar e ver o que se desenrolou nesses jogos. Dos 3 times que são considerados as SAFs que vieram da Série B do Campeonato Brasileiro, apenas o Vasco venceu. Cruzeiro e Bahia perderam as suas partidas. Então, tanto você aí, torcedor vascaíno, quanto você que é apenas um crítico e não de fato um torcedor do clube, calme, espere. Porque assim como foi dito durante todo o ano de 2023, o Vasco pode não vencer o Brasileiro, não conquistar uma vaga na Libertadores, não encantar com o seu futebol, mas a certeza que temos é que o Vasco irá competir. E ontem isso ficou nítido. A gente vai falar ainda sobre essa partida. Vamos trazer aí algumas situações que aconteceram. O Eduardo Cudê, pelo lado do Atlético Mineiro, se perguntando como o Galo não venceu a partida. E o Barbieri, do lado do Vasco, respondendo ao técnico argentino. Falaremos também sobre outras situações envolvendo reforços. Será que o tão sonhado camisa 10 chegará? Informações que tivemos nessa madrugada de domingo é que até o dia 20 de abril esse camisa 10 pode estar chegando na Colina Histórica. Quem será? Vamos falar sobre isso e além dessas muitas outras informações. Antes, porém, torcedor, vou dar uma chegada aqui à frente para trocar uma ideia com vocês, pois estamos aí agora na busca dos 100 mil inscritos. Falta 10 mil e eu conto com você para a gente chegar nessa marca, tranquilo? Se você ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva, rapaziada. Vambora junto agora pelos 100 mil. Vamos que vamos, se inscreva. Ative seu sininho de notificação, deixe o like para ajudar no compartilhamento do vídeo e deixe aqui também nos comentários se você após a vitória ontem diante do Galo tá animado com a temporada de 2023. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, fala logo de Vasco da Gama, pois ontem, é claro, né, é importante lembrar, o Vasco venceu o Clube Atlético Mineiro jogando no Mineirão. Um jogo difícil, um jogo complicado, um jogo que o torcedor vascaíno que pensa de uma maneira mais racional dificilmente acreditou que o Vasco poderia sair de Minas Gerais com os 3 pontos, mas venceu. Em 10 minutos conseguiu marcar 2 gols, em 10 minutos conseguiu resolver a partida e, acima de tudo, na minha opinião, soube sofrer. O Vasco soube no segundo tempo colocar bloco baixo, abaixar as suas linhas, segurar a pressão atleticana e trazer os 3 pontos para o Rio de Janeiro. E só para você ter noção, torcedor vascaíno, a última vitória do Vasco da Gama na Série A do Campeonato Brasileiro havia acontecido em 2020 apenas. Para ser mais exato, em novembro de 2020. O Vasco no período bateu o Sport Clube do Recife pelo placar de 2-0 com 2 gols do Germancano na Ilha do Retiro, sendo o técnico à beirada de campo o Ricardo Sá Pinto. Jogo no dia 14 de novembro. Então, mais de 2 anos depois, né? Quase 2 anos e meio, aliás, 2 anos e meio depois, o Vasco volta a vencer fora de casa, jogando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E volto a repetir, jogo grande, jogo de Vasco da Gama. O Vasco venceu e venceu um jogaço. Vamos colocar isso na cabeça, vamos ter isso em mente. Inclusive, gente, quem se posicionou através das redes sociais foi um dos grandes ídolos, já na minha opinião, desse atual elenco. Não conquistou nada para ser ídolo, ainda não é considerado um ídolo, ainda tem muita coisa para construir com a camisa do Vasco, mas tem tudo para se tornar um. Léo, o zagueiraço, que mais uma vez fez uma grande partida ontem e tá realmente sabendo o que é o Vasco da Gama. Através das redes sociais ele disse assim, ó, abre aspas, como é bom vestir essa camisa, viver esse momento e ser feliz. Obrigado, meu Deus, obrigado, família, obrigado, Vasco da Gama. Então o Léo realmente tá sabendo o que é Vasco. Eu tô muito empolgado por ter esse zagueiro aí no nosso sistema defensivo. E após o jogo, quem falou sobre os 90 minutos foi Eduardo Cudê, técnico do Atlético Mineiro. Lembra que a gente falou para vocês aqui, antes dos vídeos, antes do jogo contra o Atlético Mineiro, né, nos vídeos antes do jogo,
que a pressão pro Eduardo Cudê era grande e era necessário ele vencer essa partida contra o Vasco da Gama, já que estava bambeando muito no cargo de técnico do Atlético Mineiro. Ele perdeu mais uma. E na entrevista coletiva, ele falou da seguinte frase: 26 finalizações, 75% de posse. Como perdemos esse jogo? É inexplicável. E o Barbieri fez questão de explicar ao argentino o porquê ele perdeu o jogo. Então dê uma olhada aí, tanto exatamente nessas palavras do Cudê, e logo em seguida dê uma olhada naquilo que o técnico cruzmaltino, Maurício Barbieri, falou após a vitória, essa grande vitória desse grande jogo em cima do Atlético Mineiro. Sí, tomamos 2 gols, mas nunca sufrimos, no sufrimos transición, no sufrimos jogada de gol, no, acho que fizemos o melhor partido. Acho também que esto é a maneira de jogar que temos de dar continuidade. Eu acho que em relação ao resultado, é um resultado fantástico, uma estreia excepcional dentro do que a gente queria. Eu tinha conversado com vocês durante a semana sobre o Vasco ser uma equipe competitiva, sobre o Vasco ser uma equipe de muita entrega, de muita luta e conseguir competir. Eu acho que a gente fez isso muito bem. Sobre a avaliação do Cudê, eu respeito a avaliação dele, até porque ele acompanhou todos os jogos do Atlético no ano, eu não acompanhei os recentes. Eu acho que a gente fez 2-0 e teve possibilidade de fazer mais gols. Nós tivemos boas chances de ampliar o placar. Entendo que o gol deles no final do primeiro tempo foi um critério do árbitro, não achei que foi falta, achei que já tinha acabado o tempo. Depois, no segundo tempo, sim, a gente teve mais dificuldade para sair, acabou ficando um pouco ansioso, mas se defendeu bem dentro do que a gente estudou, dentro da proposta que a gente tinha. Fizemos as trocas com os meninos novos, entrando na questão dos meninos já, comportamento excepcional, jogar aqui contra um grande adversário, com o estádio a favor do adversário, eles tiveram um comportamento incrível. Então, nesse momento, estou muito satisfeito com o desempenho, com o resultado e com a postura de todos os jogadores. Então Barbieri respondeu aí, explicou Eduardo Cudê o porquê o Vasco saiu com essa vitória do Mineirão na noite deste sábado. E volta a repetir, vitória grande, vitória importante, vitória que daqui a alguns anos, né, com toda certeza olharemos para trás e lembraremos dela. Porém, o torcedor vascaíno, meus amigos, nesse momento quer saber de contratação, de reforço. É claro, a gente se anima com aquilo que aconteceu ontem no Mineirão, mas é importante lembrar que até o dia 20 de abril, a janela de transferências estará aberta e o Vasco poderá contratar. Hoje, o Vasco tem carências no elenco. Hoje o Vasco precisa de um camisa 10, hoje o Vasco precisa ainda de um primeiro volante, o Rodrigo é o titular, mas sabemos, né, que tendo um jogador mais experiente, de maior calibre ali, poderia ser uma melhor contratação, um melhor atleta para a posição. O Vasco precisa também de um ponto esquerda. E a expectativa é que movimentações aconteçam. Na última sexta o Vasco anunciou o Matheus Cocão, mas a gente tem a esperança que jogadores de um calibre maior, de um outro nível, com todo respeito, inclusive a Matheus Cocão, cheguem aí ao cruzmaltino. E, meus amigos, isso pode acontecer sim. Inclusive, logo após a partida de ontem, o canal Atenção Vascaínos, que, através do jornalista Flávio Dias, traz muitas informações seguras, concretas, de fato informações sempre muito certeiras, trouxe uma notícia logo após a partida de ontem contra o Galo. Uma notícia que empolgou a grande maioria da torcida vascaína. Pois o jornalista Flávio Dias esclareceu que há a possibilidade do Vasco fechar uma contratação até o dia 20 de abril. Essa contratação seria um meio-campo estrangeiro, para exemplificar melhor, um camisa 10 estrangeiro, argentino ou uruguaio. Ou seja, meus amigos, hoje é dia 16, domingo, segunda 17, terça 18, quarta 19 e quinta-feira dia 20. Expectativa é que até quinta-feira um reforço argentino ou uruguaio cheguem ao Vasco da Gama. E aí a gente tem que fechar mais um pouquinho. Esse reforço, caso chegue até o dia 20, terá que estar livre no mercado. Então, vamos olhar para o mercado, vamos analisar um leque de opções. Qual jogador nesse momento se encontra livre? Ou qual jogador que atue hoje no futebol brasileiro, que esteja empregado, caso esteja no nosso futebol, poderia chegar ao Vasco, seja argentino ou uruguaio. Passou na cabeça de muitos aí o Davi Terange, né? Será que é essa possibilidade? A gente vai ficar de olho.
mas é uma informação que mexe aí com o torcedor vascaíno. Por ser uma posição carente, o Vasco procura um camisa 10 e, diante dessa possibilidade, é claro, impossível não se empolgar. Não tô confirmando nada, rapaziada, apenas trazendo a notícia da possibilidade de vir um jogador para a posição. Mas, mediante a isso, devido a tudo que aconteceu no final do ano passado, envolvendo Vasco e Davi Terãs, impossível não nos empolgarmos com o assunto. E, gente, só para finalizar o vídeo aqui, trazer algo que aconteceu na noite de ontem, porque o Andrei fez uma postagem através de suas redes sociais comemorando a vitória. E nessa postagem, o Emerson Urso, comentou. Ele, né, o atleta que hoje veste a camisa do Audax, um jogador aí jovem, de 21 anos, que é ponta esquerda, uma posição carente aí no setor ofensivo do Vasco. Ele tem 14 partidas nessa temporada e 3 gols marcados. Ele já foi sondado pelo Vasco nesse início de temporada. O Júnior Urso é um atleta de destaque, o Júnior Urso é um jogador que se destacou de fato vestindo a camisa do Audax durante o Campeonato Carioca, um jogador que já despertou interesse por parte da diretoria vascaína. E nessa postagem do Andrei, o Júnior Urso fez 2 comentários. O primeiro comentário, ele disse assim, ó: joga muito. E veio um torcedor e colocou: bora fazer dupla com um homem, na foto do Andrei. E ele fez um outro comentário, onde ele colocou: você é brabo. E aí o torcedor novamente fez um outro comentário chamando, né, o Júnior Urso pro Vasco, vem pro Vasco. E aí, no caso, o Júnior Urso respondeu: faz a ponte aí. Então, meus amigos, o Júnior Urso fica nítido, fica claro que quer vestir a camisa do Vasco. O empresário do atleta, o staff do jogador, confirmou que de fato houve sondagens já durante essa janela de transferências. O desejo do atleta é vestir a camisa do Cruz Maltino. Será que até o dia 20 o jogador chega? Vamos ficar de olho. É um jogador que de fato interessa, não vou confirmar que é nada, mas de fato já houve sondagens nesse início de 2023. Vamos ficar de olho, rapaziada. A janela vai se movimentar ainda. Até quinta-feira muitas informações teremos e traremos aqui a vocês, porém, por enquanto, ainda nada concreto. A possibilidade do Vasco trazer a camisa 10 e o Júnior Urso, como o Emerson Urso, como acabamos de ver aí, tem interesse gigante em vestir a camisa do Cruz Maltino. Esse foi o vídeo. Se curtiu, se inscreva. Vambora chegar aí aos 100 mil inscritos, Conto muito com a ajuda e com o apoio de todos vocês. Vambora, rapaziada. Fiquem com Deus. Amanhã estaremos aqui às 7 horas com a Acorda Vascão, contando com a presença de todos. E ó, como sempre falo, saudações vascaínas.